Quando a gente vê lá no 1228, dizendo assim, proprietário é aquele que usa. O que o advogado tem que ouvir no escritório o cliente dizendo que usa o imóvel? Melício, ele mora no imóvel. Usar, ele mora no imóvel. Aí, então, eu moro no imóvel, pronto. Ele está exercendo um dos poderes da propriedade. Lembra que a posse fala um dos poderes. Então, o possuidor é aquele que ou usa, ou goza, ou dispõe, ou reaver. Olha que interessante. Então, a gente escuta lá na prática, no escritório, o cara vem e fala assim, eu moro, pronto, ele usa, ele é possuidor. Ou ele vem e fala assim, e é uma pergunta, Melissa, que eu sempre recebo nas caixinhas de pergunta. O meu cliente, ele não mora no imóvel, mas ele aluga, ele recebe um aluguel do imóvel. Ele pode usar o CAPI? Pode, porque ele continua exercendo um dos poderes da propriedade, que seria o segundo. Usa ou goza. Goza, recebe frutos civis, né? Aluguel. Ou, se for imóvel rural, aí ele recebe um arrendamento, por exemplo. Aí, dispõe. Quantas pessoas vendem posse? Né? Eu posso dar em garantia posse? Posso. Eu posso fazer isso. Então, dispor do imóvel seria isso, eu vender aquela posse e reaver. Todo possuidor pode defender sua posse com as ações, né, possessórias, o interdito, proibitório, enfim. Ele tem essa segurança, até é o único, eu até brinco assim, né, é a única legítima defesa permitida dentro do Código Civil. Na verdade, a única coisa que se pode fazer com as próprias mãos hoje, na legislação civil brasileira, é defender a posse. Então, desforço imediato, né? Exatamente, desforço imediato. E aí é a única autotutela que existe no direito civil hoje. Olha que interessante, a única. Se a gente ler os 2046 artigos do Código Civil, não tem uma permissão de qualquer outra defesa que não seja só da posse com as próprias mãos, no desforço imediato, como você bem pontuou. Então, assim, a pessoa mora, ela usa, tá? Não tem matrícula no nome dela, ela é possuidora. A pessoa aluga o imóvel para um parente, para um amigo, para um vizinho, ou empresta como dato, né, empréstimo gratuito lá. Então, ele também não deixou de usar, de dispor daquele imóvel, né? De usa, goza, dispõe e reaver. Então, esse eu acho assim, que é o que o advogado tem que ouvir do cliente essas informações e colocar em prática tudo que você ensina no melhor método de instrução probatória do Brasil, que é, porque uma coisa, Melício, quando a gente tem ali documentado, vamos dizer, entre aspas, fica mais fácil, se souber usar a documentação para provar o fato. Agora, meu irmão, quando eu tenho que fazer, por exemplo, assim, o cliente chega, e é muito comum isso, eu comprei de boca, é um terreno baldio, então ele não mora, ninguém vai conhecer quem que é o proprietário daquele terreno baldio. Aí é só o expert em instrução probatória mesmo, que segue, né, o seu treinamento, o seu método ali, para conseguir trazer com robusteza esse fato. Aí o buraco é mais embaixo, meu amigo. E aí eu já aproveito um gancho, Marcel. Diante dessa excelente explicação que você fez, a posse exterioriza os elementos, os poderes da propriedade. Olha, o professor Marcel identificou aqui uma questão jurídica, chave. Isso é um conceito de posse. Bom, agora eu preciso provar na prática que o meu cliente tem a posse. Então você tem que pensar da seguinte maneira: que elementos de prova eu posso apresentar para o juiz que vão representar esse uso, que vão representar esse gozo, que vão representar reaver um imóvel ou dispor de um imóvel, né? Então você tem que fazer esse tipo de raciocínio. Por exemplo, quando você junta uma fotografia, que nessa fotografia aleatória antiga tem a família do autor dentro do imóvel, essa fotografia indica que aquela família está usando o bem. Se você junta uma conta de consumo de água, uma conta de consumo de luz, em nome do seu cliente, cujo endereço daquela unidade consumidora é do imóvel que você quer provar a posse, isso é uma prova de que ele está usando o bem, porque ninguém vai assumir uma conta de consumo se não mora no bem, se não explora o bem. Quando você paga um IPTU no seu nome que está naquele bem, isso significa que você está usando o bem, explorando o bem. Quando você registra um vídeo, quando você tem uma testemunha
que vai representar esses elementos, você está provando a posse. É esse tipo de raciocínio que você deve fazer no seu caso concreto. Não, professor, uma fotografia pode significar que aquela pessoa aleatoriamente estava no bem. Claro, uma única prova fotografia não vai demonstrar a posse de 15 anos para uma uso capião. Mas se eu pego a fotografia, associo aos consumos de luz, de água por vários anos, associo, além disso, uma testemunha, associo, além disso, um vídeo, associo, além disso, uma ata notarial, aí eu já tenho elementos maiores para demonstrar para o juiz que a posse, de fato, é exercida por aquela pessoa, pelo tempo necessário para um eventual uso capião, se for o caso. Então, é nesse tipo de raciocínio que o operador do direito tem que lidar na questão probatória, na questão da produção da prova. E sempre ter um mantra, que é assim: o juiz ele vai formar o seu convencimento sobre uma questão fática, e posse é fato, quando ele vai analisar o conjunto das provas. Ele não vai analisar um único meio de prova para se convencer, ele vai analisar o conjunto. Então, quanto mais provas forem produzidas que demonstrem o fato, mais é a chance, a probabilidade do fato ser considerado verdadeiro. Então, a gente sempre tem que ter essa estratégia. Às vezes me perguntam assim, Marcel, olha, foi feita uma perícia extrajudicial que demonstra, sei lá, que demonstra algum vício numa obra. Será que eu preciso produzir uma perícia também dentro do processo ou a perícia já é suficiente, a perícia extrajudicial? Depende. Se ela for impugnada pelo adversário, se aquele fato for controverso e você tem outros elementos de prova que vão confirmar aquilo, produza. Produza. Quanto mais provas, melhor. Não ter preguiça na produção da prova, né? Conduta probatória ativa. Isso é uma dica que a gente tem que sempre levar com a gente dentro da área do direito das questões fáticas, como você bem sabe, né, Marcelo? É isso aí.